E aí, gente, tudo bem? Lab 4, tá? Roteamento SPF ainda. Mesma topologia dos laboratórios passados que a gente tem, só que mais problemas aqui a serem resolvidos, ok? Lembrando, se você não baixou ainda o material, na descrição do vídeo tem um link aí pro GitHub para você fazer o download aí dos laboratórios, tentar resolver, ok? Bom, nos problemas a serem resolvidos, eles nos cita dois aqui, ó. Ele nos diz aqui que mais cedo naquele dia, o pessoal de redes ligou uma funcionalidade no SPF. Então a gente sabe que os roteadores estão se conhecendo aqui, estão compartilhando rotas via SPF, para prevenir negociação de vizinhança entre roteadores e dispositivos pertencentes a empregados. Tá? Porém, depois das mudanças, toda a comunicação entre a VLAN 50, a VLAN 10 e 20 parou. E eles chamaram para resolver o problema. E no 2 diz que existe um erro impedindo a comunicação entre RH e Miguel. O mesmo problema do lab anterior, o 2, né? Só que o 1, esse problema aqui é novo, tá? Vamos ler de novo, diz que o pessoal de redes ligou uma funcionalidade no SPF para prevenir negociação de vizinhança entre roteadores e os dispositivos pertencentes aos empregados. Que funcionalidade seria essa, né? Que impede que meu roteador faça uma vizinhança com o dispositivo do meu empregado, por exemplo, esse laptop aqui do Miguel. Por que isso seria importante? Isso seria muito importante porque se alguém senta aqui, vamos supor que esse switch permite ter uma porta aqui que não está com o port security e tal, eu consigo, de certa forma, chegar nesse roteador, só pingar mesmo o meu gateway, tá? Eu estou pingando esse endereço aqui da VLAN 50, então consigo ter acesso ao meu roteador aí, se comunicar com ele. Eu posso começar a trocar mensagens OSPF, formar uma neighborship nesse cara aqui, e eu consigo cagar essa rede inteira aqui, mandar um monte de rota errada para essa rede. Eu consigo também conhecer toda a topologia dessa empresa aqui, lembrando que o OSPF, tá? Pelo menos quando você habilita uma área só, cada roteador ele tem uma visão completa daquela área inteirinha. Ele sabe onde cada roteador está sentado, os links que aquele roteador tem para cada um dos outros roteadores. Então isso seria um problemaço, né? Então a gente liga uma funcionalidade nos roteadores OSPF, é uma boa prática, para a gente evitar ficar mandando pacotes OSPF para interfaces ligadas a dispositivos pertencentes a usuários finais, ok? Tipo notebook, computadores, porque esses caras não falam SPF, eles não precisam falar o SPF, e a gente não quer essa falha de segurança aí gigantesca. Ah, Luiz, mas isso não vai impedir que eu divulgue essa rota aqui pro SPF? Não, isso só evita que a gente fale o SPF nessa interface aqui, a gente vai continuar divulgando essa rota dentro do SPF, tá? E essa funcionalidade é conhecida como a Passive Interface, tá? A gente habilita a Passive Interface para dizer ao roteador, né? A gente habilita lá no comando global, dentro do processo router SPF, para a gente dizer ao roteador que a gente não quer formar adjacência naquela interface. Então, se eu abrir o R2 aqui, ó, vamos abrir o R2, showrun pipe section SPF, ó, você vê que ele habilitou a passive interface na subinterface giga 00.10, que é o gateway da VLAN 10 aqui, até aí tudo beleza. Ele habilitou também na ponto 20 e na ponto 100, que é a VLAN de gerência. Ele habilitou o passive interface também. Ok, tudo lindo. Só que aqui a gente encontra o erro, cara, a cagada, tá? E é por isso, e é isso que o nosso enunciado fala, tá? O pessoal ligou a funcionalidade no SPF, que foi a Passive Interface, para prevenir negociação de vizinhança entre roteadores positivos pertencentes aos empregados. Porém, depois da mudança,
toda a comunicação entre a VLAN 50 e a VLAN 10 e 20 parou e eles chamaram para resolver o problema. E a gente já encontra um dos motivos, tá? Um dos motivos porque essa comunicação parou, porque o camarada aqui ele ativou a Passive Interface numa interface conectada diretamente ao roteador, tá? E com a cagada aqui, eu não estou enviando mais hellos em OSPF aqui, tá? Por eu não estar enviando mais hello no OSPF aqui, eu não tenho mais esse cara na minha show IP OSPF, na minha tabela neighborship, tá? Eu não tenho uma adjacência com esse cara aqui, portanto eu não recebo as rotas que ele está me enviando e nem envio rotas para ele, ok? Então esse é o problema. Vamos entrar no router OSPF1 e vamos dar um no passive interface giga01, que eu não quero essa interface como passiva, ok? Tá? De resto, ó, a gente tem essa interface trabalhando na área 0, tudo beleza. Ó, e você já vê que apareceu o log para mim que a adjacência do OSPF subiu. Então, do show IP OSPF neighbor, você vê que agora eu tenho adjacência com R1, tá? Então nunca habilite passive interface numa interface que eu preciso ter adjacência com outro roteador. Não vamos aqui ainda em R2 e vamos dar um do show IP router route, né? IP route OSPF. Ainda não estou recebendo do show IP route. Como eu não estou recebendo rota ainda? Show IP OSPF neighbor. Por algum motivo o R1 não está dando advertisement das rotas. Vamos ver, tem um problema aqui no R1 aqui. Dá um show run pipe section OSPF. Ó, no R1, tá? Eu tenho alguns comandos aqui interessantes. Primeiro, aquilo que a gente já viu, né? Eu tenho um network point priority 1, nada de estranho, tá? Eu tenho isso aqui, ó, que a gente já vai comentar, que eu já vi um problema ali. Mas se eu der um show IP OSPF neighbor, você vê que eu não tenho adjacência com R3, ok? Esse é outro grande motivo pelo qual R2 não está recebendo as rotas ali também. Se a gente olhar para esse comando aqui, ó, esse network 172.16.0.0, se você sabe um pouco como a wildcard mask funciona, você já viu que tem algo de errado configurado aqui, né? Esse ponto 3 aqui, o que quer dizer esse ponto 3? Basta você somar com o último octeto aqui, ó. Ele está ligando o SPF em todas as interfaces de 172.16.0.0 a 172.16.0.3, tá? Todas as interfaces estão dentro desse range aqui. Ele está ligando. Só que a interface giga 001, se eu der um show IP interface brief, a giga 001, ela é o 0.5. Então esse wildcard mask aqui, ele não é o suficiente para ligar o SPF nessa nossa interface. E é por isso também pode ser um dos motivos pelo qual eu não tenho adjacência com R3. Então vamos lá no router OSPF1, vamos dar um no net, só para remover esse comando aqui, 0.0, 3, área 0. Tá, ele vai fechar a adjacência com R2, mas não tem problema, que a gente vai voltar já, só vamos corrigir isso aqui. Vamos ao mesmo padrão de comando que a gente está usando, que é o final 255, tá? E a adjacência com os dois deve subir, a não ser que R3 esteja configurado de maneira errada também. Subiu com R2. Vamos aqui no R2. Estou estranhando aqui porque a gente não recebeu a rota dessa
A gente não recebeu a rota ainda da interface da Giga 001 da rede, né? Que a Giga 001 se encontra ali do R1 do Show IP Route. Se eu voltar aqui no Neighbor, você vê que eu não tenho ainda adjacência com R3. Se eu der um do Show IP OSPF int brief, eu tenho o SPF ativo na minha Giga 000, ativo na minha Giga 001, ok? Trabalhando como point to point. Se eu der o do show run, pipe section, o SPF. Agora tudo parece normal, tudo bonitão. Vamos na R3 aqui descobrir o que está de errado. Ó, e no R3 a gente tem a mesma cagada que a gente viu lá no R2 configurada, tá? O Passive Interface para uma interface que não deveria estar com o Passive, ok? Então aqui a gente não negocia Neighborship em OSPF, portanto não envio rotas para via essa interface aqui. Também não recebo, tá? Se eu der um show IP OSPF Neighbor, você vê que eu não tenho nada também, como eu não tenho lá em R1, né? Para R3, também não vou ter em R3 para R1. A gente precisa corrigir isso aqui. Vamos entrar no router OSPF1, no passive interface gigabit 01. E aí eu devo voltar com a minha neighborship. Até porque voltamos. Até porque o comando network aqui está configurado da maneira certa, como não estava em R1. Então eu tenho de volta a minha neighborship. De resto parece tudo normal. Aqui também é network point to point, priority 1. E ok. Vamos ver se o R2 está recebendo essas rotas agora. Ó, eu estou recebendo... Agora sim eu estou recebendo esse link aqui entre R1 e R3. Estou recebendo a 192.168.50, que é a rede do Miguel lá. E estou recebendo a gerência também deles, que é a 200.0. Então se eu der um ping agora de João, se eu olhar só aqui em R3 também, ó, do show IP route, você vê que eu tenho rota. Eu tenho a rota do link aqui, mas eu não tenho a rota. Eu não tenho a rota 192.168.10. Eu não tenho a rota e tem alguma coisa de errado aqui. Vamos dar um show run. Bom, e aqui que está o problema, gente, que a gente não tinha detectado, ó. No nosso router SPF no R2, ó, o R3 ele não está recebendo as rotas VLAN 10 e VLAN 20 aqui, tá? E quando a gente abre o R2 aqui, a gente olha no comando que estaria habilitando o SPF nessa interface, tá? Esse comando aqui, isso é para a gente incluir essa interface no anúncio do SPF, tá? A gente vai começar a divulgar essa rota para frente. A gente não vai formar adjacência via essa interface, a gente não está enviando Hello Packet por conta desses comandos aqui, ó, que a gente habilitou a Passive Interface, ok? Então esse network aqui, no fim das contas, ele só serve para anunciar essa rota dentro da minha topologia SPF. Isso não é para formar adjacência, tá? Só para ligar o SPF na interface. Então entramos, vamos dar um... Aqui, ó, a gente vê, ó, que a nossa Wildcard Mask, ela tá com o último octeto 255. Só que o terceiro, ela tá como 0. Ou seja, ela tá permitindo só endereços que comecem com 92680. Que não é o caso que a gente quer, porque a gente tem a rede 192.168.10, 192.168.20 e 192.168.100 que a gente quer anunciar essa Wildcard Mask que está configurada de maneira errada. Então vamos dar um no, vamos tirar esse comando aqui, área 0. Vamos ajeitar ali, ó,
basta a gente adicionar o penúltimo octeto aqui da nossa wildcard mask para 255. E aí ele vai permitir no terceiro octeto valores de 0 a 255, que incluem 10, o 20 e o 100, né? Que a gente quer no nosso comando aqui. Então se eu der agora do show IP o SPF int brief, você vê que o SPF ele tá ligado agora para ponto 10, ponto 20, e ele tá ligado para ponto 100, todos na área 0. E agora eu já devo ter mandado o update para R3 falando dessas rotas aí, e tá aí. O R3 ele tá recebendo a ponto 100, tá recebendo a ponto 20, tá recebendo a ponto 10, ok? E a gente deve ser capaz agora, provavelmente, a gente resolveu os dois problemas ali, a gente deve ser capaz de pingar lá o Miguel. Vamos dar o nosso ping, vamos esperar um pouco. E estamos pingando. Conseguimos, resolvemos o problema aqui, Lab 4. Tranquilo, gente. E vejo vocês na próxima aí, no nosso Lab 5. Valeu, grande abraço e é isso.